Esse texto aqui, se você observar o capítulo 15 do livro de Lucas, Jesus conta 3 parábolas para aquela plateia que estava ouvindo ele. De uma, da ovelha perdida. Depois Jesus fala outra parábola, outra história sobre a moeda perdida, a dracma perdida. E em seguida, ele já conta outra parábola, outra história do filho perdido. Porque quando Jesus fala de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida, Jesus diz que o assunto se resolveu, o problema foi resolvido, quando procuraram incansavelmente. A ovelha e a moeda foram procuradas, e Jesus diz que foram os móveis tirados do lugar. Jesus diz que removeram tudo até achar. Aquele pastor, aquele homem que perdeu aquela ovelha, ele andou por todos os campos até achar aquela ovelha. E a mulher que perdeu a moeda também, ela revirou a casa até encontrar a moeda. Então a ovelha e a moeda foram procurados incansavelmente, mas o filho não. O filho perdido não foi procurado. O pai não foi atrás, ninguém foi procurá-lo. Porque, irmãos, uma ovelha é um animal irracional, não sabe o que faz. Moeda é um objeto inanimado, perdeu-se, extraviou, deve serem procurados. Mas o filho, irmãos, é uma mente consciente. O rapaz já era, por assim dizer, criado, desenvolvido, era grande. Já sabia, irmãos, fazer escolhas. Já tinha as suas preferências. E eu fico pensando, irmãos, que brotou no seu coração. Ele manifestou esse sentimento, irmãos. Ele quis, ele teve vontade de sair da casa do pai. E se fosse um pai ruim, mas a história nos mostra um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai zeloso. Ali na casa do pai ele tinha, irmãos, provisão, ele tinha conforto, ele tinha segurança, ele tinha tudo que ele precisava. E eu fiquei imaginando quais os motivos que levaram este menino, este garoto, a não querer permanecer mais na casa do pai, se ele tinha tudo que precisava. Ali ele tinha uma posição de respeito, porque o pai dele era respeitado naquela localidade ali, segundo a história de Jesus. Tratava-se de um homem decente, um homem honrado. Ali, irmãos, ele tinha o sustento, ali ele tinha o trabalho, ali ele tinha suas obrigações, mas ali ele tinha o carinho, o consolo que o pai lhe dava também. E comparando, irmãos, o filho perdido com a moeda perdida e com a ovelha perdida, e o fato desses dois terem que ser procurados e o filho não, o que chamou a minha atenção foi justamente isso, irmãos. Que motivo fez com que esse menino saísse de casa, ou quisesse sair? Jesus fala, irmãos, para chamar a nossa atenção para um sentimento que nós temos, e é um sentimento insaciável, irmãos, que é chamado de descontentamento. O descontentamento, irmãos, que é natural em nós, com quase tudo que nós temos. Esse menino estava descontente em estar na casa do pai, porque da casa do pai ele tinha que viver uma vida reta. Na casa do pai ele tinha obrigações, ele tinha suas tarefas, suas responsabilidades. Jesus falava, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com esse sentimento de descontentamento, de muitas vezes nós estarmos na casa do pai, nós permanecermos debaixo da graça e da bênção do Senhor, mas não nos darmos conta do valor que isso tem para nós, de como é grandioso o amor de Deus para nós, e tratamos, irmãos, de qualquer forma, tratamos a graça, a bênção, o amor, a provisão, o cuidado de Deus, até com certo descaso, e fazemos as nossas escolhas. O que esse moço fez, irmãos, foi uma escolha errada. Isso não faz dele um mau filho. Isso faz dele, irmãos, um filho descontente com o que o pai está lhe dando. Ele queria mais.
É claro que ele não merecia mais. O pai lhe dava a porção justa todos os dias de trabalho, igualmente com seu irmão mais velho, ele era o mais novo. A única diferença, irmãos, dele para o mais velho, era só na questão da herança, mas isso ainda não se falava porque o pai ainda estava vivo. E no seu descontentamento, irmãos, ele chegou para o seu pai e disse: pai, me dê o que me é de direito, conforme nós lemos aqui, a partir do versículo 11, no versículo 12 e 13 ele diz isso: pai, me dê o que é de direito. Ele não falou para o pai dele que ele queria ir embora, irmãos. Ele só disse que ele queria parte dele na herança. O pai até poderia contestar, mas no seu coração, esse pai já havia observado o comportamento desse filho. Porque, irmãos, quando um filho está descontente na casa do seu pai, ele começa a manifestar isso, não em palavras, mas em comportamento, em atitudes. Ele não sente mais prazer em estar na casa do pai. Ele não sente mais prazer em fazer as coisas que o pai manda, em obedecer. E tudo que se faz, quando faz de mau grado. O pai percebe. E se há uma coisa, irmãos, que o nosso Pai Celestial percebe em nós, é quando nós não estamos bem. Quando você não está bem, talvez aquela pessoa que é mais próxima de você pode até não perceber, mas o nosso Pai Celestial sabe quando você está feliz ou quando você está triste, quando você está preocupado ou quando você está tranquilo. O nosso Pai Celestial nos conhece mesmo antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe. Ninguém nos conhece melhor do que Ele. Ele nos conhece melhor até mesmo do que nós mesmos. E na parábola de Jesus, Ele deixa claro que o Pai, aqui trata-se de Deus, o Pai Celestial, olhando para todos os seus filhos, porque ali muitos estavam descontentes com a palavra que Jesus estava pregando. Era a palavra do Pai, mas não era o que muitos queriam ouvir. Às vezes a gente ora e Deus diz não. E a gente vai fazer o que, irmãos? Como filhos mimados que nós somos, que Deus nos mima bastante, o que a gente faz? A gente faz biquinho, a gente fica emburrado no canto, a gente não quer mais cantar, não quer mais aplaudir, só vai na igreja daí uma vez por semana, em vez de 2 ou 3, porque a gente fica magoado porque o pai disse não. Se ele disse não, irmãos, ele sabe porque ele disse não. Irmãos, o que esse texto nos mostra claramente é que nós somos frutos das nossas escolhas. Aquele menino que era honrado e era respeitado, irmãos, que tinha um endereço, um sobrenome, aquele menino que todos conheciam ali naquela aldeia, naquela localidade, irmãos, poucos dias depois vai para o mundo para se transformar num farrapo, num mendigo, num trapo humano, como muitos que se vê por aí. Mas nós somos frutos das nossas escolhas. Aquele menino escolheu sair da casa do pai. E sabe o que me é mais interessante, me chama a atenção, irmãos, nos nossos dias de hoje? Como que o pai foi tão condescendente? O pai sabia que ele ia sofrer, irmãos, fora da sua casa. O pai sabia que esse menino, ele iria chegar a ponto de quase morrer de fome. Lendo todo o texto, nós conhecemos bem esse texto, irmãos. Chega numa época em que ele havia gastado tudo o que ele levou, e não foi pouco. E ele estava então cuidando de porcos, um trabalho, um subemprego que para os judeus, ele era um menino judeu, era uma vergonha. Nem os gentios, irmãos, gostariam de fazer esse trabalho, e ele se prestou a isso. E mesmo assim, irmãos, em troco de um canto para dormir, para não ficar ao relento, e tinha o desejo de comer a mesma comida que dava aos porcos, porque ele não tinha nem mesmo o que comer. Por que o pai foi tão condescendente? Por que esse pai não quis explicar nada para ele? Veja que o versículo diz que conforme ele pediu, o pai fez, sabendo tudo que ele ia passar, porque o pai entendia, irmãos, que ele precisava passar por isso. Ele precisava entender as consequências das suas escolhas. Este moço chegou à bancarrota quase ao final da sua vida por causa de uma escolha que fez. E ele fez essa escolha na casa do pai. Ele não estava no mundo, ele não estava fora da casa do pai, ele estava na casa do pai.
e o pai lhe concedeu. E isso chama minha atenção, irmãos, para os dois aspectos da vontade de Deus. Nós sempre oramos e pedimos para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Mas a vontade de Deus, irmãos, teologicamente ela tem dois aspectos. Um é o aspecto permissivo e o outro é o aspecto diretivo. O pai permitiu que o filho saísse da sua casa, mas isso não quebrou a paternidade. Ele continuou sendo filho. O pai ficou aguardando, porque sabia que um dia ele teria que voltar. Sabia que lá fora ele não teria nada, irmãos, do que ele precisava. E ali na casa do pai, todas as suas necessidades sempre foram supridas. Essa é a vontade permissiva de Deus. É quando nós escolhemos errado, mas Deus permite, mas com seu coração entenebrecido em misericórdia, e Ele fica aguardando, irmãos. Tem uma palavra que diz em Provérbios, que há caminhos que aos nossos olhos são perfeitos, mas aos olhos de Deus eles levam à morte, à destruição. Outro aspecto, irmãos, da vontade de Deus é o aspecto diretivo. É quando nós somos direcionados, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio ao sofrimento, para voltarmos ao convívio do Pai, para voltarmos à casa de Deus, para voltarmos aos cuidados do nosso Pai. E foi isso que aconteceu com este menino. Tudo aquilo que deu errado, irmãos, para ele, era a vontade diretiva de Deus, direcionando ele para que ele abrisse os olhos um dia, e como nós lemos então, irmãos, no versículo 18, caísse em si, e lembrasse do que ele tinha na casa do Pai, e se arrependesse da escolha que fez, e voltasse, porque é isso que o nosso Deus, nosso Pai Celestial faz. Outra coisa que me chamou muito a atenção, irmãos, nessa palavra, é o abraço que esse filho recebeu do pai quando voltou, porque ele não esperava esse abraço. Normalmente, irmãos, quando erramos e nos arrependemos, ficamos tão quebrantados que não esperamos muito de Deus, mas Deus tem um perdão completo. Quando olhassem e apontassem o dedo para ele e chamassem ele de fracassado, o pai não queria isso. Ele por si só já havia aprendido as lições que teria que aprender pelo sofrimento que passou. Mas o mundo é cruel, irmãos. O mundo aponta o dedo e julga, e empurra ainda mais para baixo, e faz com que muitas pessoas sejam levadas até a tirar sua própria vida pela vergonha, se achando indignas até mesmo de continuar vivendo somente porque fizeram uma escolha errada. Nosso Deus não é assim. Jesus mostra na parábola que esse pai, neste abraço, restaura o seu filho ao estado original no qual ele estava, e coloca ele na posição que lhe é de honra, que lhe é de direito, que é ao lado do pai. Não é nem atrás, irmãos, e nem na frente, mas é ao lado do pai.